abençoado. Aí desde já também, já aproveitar e deixar o convite aí para esse sábado, se der, ou no próximo, formarem também aqui na oração. Amém? E para esta noite, irmãos, eu peguei um texto que eu acho que vocês conhecem muito bem, texto no livro de Salmos. Gostaria de lê-lo novamente com vocês. Salmos 116, versículos 12 e 13, que diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Texto belo do salmista. Eu gosto de pensar muito nesse texto, mas antes de refletir sobre esta questão posta pelo salmista, quando o salmista pergunta o que ele poderia dar a Deus por todos os seus benefícios, eu gostaria, antes disso, de analisar com os irmãos um pouco, uma pequena reflexão sobre a chamada de Deus, certo? Gostaria de falar com vocês um pouco e rapidamente sobre a chamada de Deus. E certamente, quando a gente fala de chamada, a gente vai entender que cada um daqui é chamado por Deus, sim ou não? Sim. Somos chamados, vocacionados por Deus para a salvação e para tantas outras coisas. Mas eu gostaria de refletir rapidamente sobre as características da chamada de Deus. Quais são as características da chamada de Deus? Quem é que Deus chama? Por que é que Deus chama alguém? Será que você sabe? Será que você já parou para refletir? Não é? Por que é que Deus te chamou? Por que é que Deus me chamou? Será que você já parou para refletir um pouco a partir de que idade, de repente, Deus chama alguém? Como é que se dá? Por que é que se dá a chamada de Deus? Que às vezes nós simplesmente aceitamos que Deus chamou. Às vezes questionamos a chamada de Deus. Às vezes não a entendemos. E eu parei para rapidamente analisar alguns aspectos e fazer algumas perguntas e tentar encontrar na Bíblia a resposta para estes questionamentos. E o primeiro questionamento que me fiz é que se há uma idade para Deus chamar alguém. Será que tem uma idade para Deus olhar para alguém e dizer assim: olha, agora eu resolvi chamar fulano? Será que há uma idade em que Deus diga: não, olha, fulano tem chamada, mas a partir dessa idade eu não posso mais contar com ele? Porque vocês vão lembrar, e tomarmos aqui por analogia, por exemplo, que no mercado de trabalho, né, a gente tem uma idade para ingressar nele, sim ou não? Menor de idade não pode começar a trabalhar, sobretudo em alguns lugares que são considerados perigosos ou insalubres. Se a gente for analisar também, pegar aí como exemplo a Suprema Corte do Brasil, existe uma idade máxima para alguém ser juiz da Suprema Corte, 70 anos. A partir dali, ainda que ele tenha experiência, ainda que ele tenha algum vigor, ele não poderá mais exercer o seu cargo, a sua função. Ele não mais poderá dar a sua contribuição, certo? Para aquele órgão. Aí eu comecei a me perguntar: e com Deus? Quando é que Deus conta com alguém? Será que a idade, como é que Deus olha para a idade em relação à chamada?
Aí, se abrirmos as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 12 e versículo de número 4, encontraremos a chamada de Deus na vida de Abraão, e encontraremos a idade com que Deus revelou-se a Abraão. Está dito assim, ó: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então vejam que Abraão, quando recebeu a chamada de Deus, ele tinha uma certa experiência de vida, sim ou não? Ele tinha uma experiência de vida. 75 anos, Abraão já tinha visto, aprendido, ouvido muitas coisas, muitas experiências. Agora, percebam que a idade, a muita experiência de Abraão, a idade já avançada não lhe foi empecilho para que Abraão fosse chamado por Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vejam, a muita idade de Abraão não foi um empecilho para Deus lhe chamar. Se no mesmo livro de Gênesis nós formos para o capítulo de número 37 e lermos o versículo de número 2, encontraremos outra história bem interessante. Será a história de um jovem que eu tenho certeza que todos nós gostaríamos de ter uma biografia, uma história de vida parecida com a deste jovem. Está dito assim, ó, 37 de Gênesis e verso 2: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, tendo José 17 anos. Então vejam, irmãos, que para Deus nem a muita idade, nem a pouca idade será empecilho para que Deus chame qualquer um de nós a termos uma experiência com Ele. Às vezes, alguém questiona a chamada de alguém porque já vê ele com muita idade, porque às vezes o vigor da juventude já não lhe é algo comum, e a gente olha e acha que para ser chamado por Deus tem que falar alto igual a mim. Para ser chamado por Deus, tem que algumas coisas ir para lá, para cá, ser muito animado, e a gente coloca tanta coisa, mas experiência com Deus não está em nosso vigor físico. Experiência com Deus não se adquire com as nossas forças físicas. Experiência com Deus se adquire de joelho. Experiência com Deus se adquire na nossa convivência com Ele. E para isto não há idade. Não há idade para você ter uma experiência transformadora com Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então vejam, a primeira coisa que dentro desses aspectos eu noto é que Deus, para chamar alguém, Ele não irá olhar para a sua idade. Deus não irá perguntar qual é a tua idade para que você possa ser usado ou usada por Deus. Deus não olhará para a tua idade. A segunda coisa que eu aprendo na Bíblia é que quando Deus vai escolher alguém, chamar alguém, Deus não olha para o seu currículo. Deus não pede que lhe apresentemos a descrição de nossas qualidades para que possamos ser usados por Ele. Inclusive, nos parece que com Deus é exatamente o oposto. Se Deus tivesse que olhar para nós e nos escolher com base no que temos, nas nossas qualidades, nos nossos adjetivos, Deus nos escolheria exatamente pela aparente ausência deles. A Bíblia diz em 1 Coríntios, vamos ler 1 Coríntios capítulo 1 e verso de número 27, se alguém achar,
primeiro que eu, por favor, me ajude, leia em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 1 e 27, achei, diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Vejam só que se talvez nós fôssemos escolher alguns de nós aqui para serem usados por Deus, talvez nós procuraríamos aqueles que têm mais qualidades, aquele que se sobressai melhor na hora de falar, aquele que talvez seja mais afinado na hora de cantar, sim ou não? Escolheríamos dessa forma, veríamos desse jeito. Mas Deus, quando quer usar alguém, Deus, quando quer lhe escolher e me escolher para algo, Deus não olha para o nosso currículo. Deus não quer saber o quanto você é afinado para fazer alguma coisa para Ele. Deus não quer saber o quão graduado você é para fazer alguma coisa para Ele. Deus não quer saber o quanto você é versado, se você tem muito amigo, se você tem muito conhecimento, se você é desenrolado para fazer alguma coisa para Ele. Não, Deus quer saber se no teu coração há o desejo de servi-lo, há o desejo de fazer alguma coisa para Ele. Algumas vezes eu tenho tido a graça de alguns irmãos me receberem muito bem, não é? Em alguns lugares, como vocês, né? Grato pelo convite uma vez mais. Só que eu lembro que aos 14 anos de idade, quando eu aprendi e descobri um pouco sobre Deus, passei a ter noção de quem era Deus. Eu lembro que na cabeceira de minha cama eu guardava uma Bíblia, colocava debaixo do travesseiro toda noite, e antes de dormir eu costumava ler, porque eu gostava de ler a história de Davi derrubando o gigante Golias. Era inspirador. Qual jovem, né? Meio afobadinho assim, feito eu sou, né? Com um pouco mais de sangue, meio, né? Aperreadozinho, não gosta de ler sobre um menino que desafiou um gigante. Era inspirador, era algo bonito. Mas eu lembro também que eu comecei a observar e lendo dia após dia, eu comecei a entender ali com 14 anos de idade que o que fez Davi derrubar o gigante não foi a sua ousadia. O que fez Davi derrubar o gigante foi a comunhão que ele tinha com Deus. E ali com 14 anos de idade eu comecei a querer ser cheio do Espírito. Eu comecei a querer ter o que Davi tinha na vida dele, 14 anos. Ninguém valorizava, ninguém olhava, ninguém apoiava. Mas com 14 anos eu coloquei no meu coração o desejo de ser cheio do Espírito Santo de Deus. E comecei a andar para círculo de oração, e comecei a ir para culto relâmpago, e comecei a fazer a obra do Senhor. E Deus começou a ver, e Deus começou a receber, e Deus começou a honrar. E ali com cerca de 15, 16 anos eu lembro que estava na oração da Umadal, ainda era Umadal, certo? Não quero denunciar a minha idade, mas ainda era Umadal, não era Umadal, não é? E era Umadal ali, Agamenon, a igreja não é daquele jeito que vocês conhecem, era uma igreja menorzinha, o piso não era nem cerâmica, tinha uns buracos assim, a gente orava, colocava o joelho lá, o joelho doía, irmão, doía. Hoje em dia a gente vê alguns crentes que não querem orar, né? Alguns crentes que qualquer coisa, não, o joelho está doendo. Mas naquela época, com 15, 16 anos, eu colocava o joelho ali e pedia: Deus, me enche com o teu Espírito. Deus, eu quero ter alguma coisa do Senhor na minha vida. Deus, eu quero ter graça. 16 anos, irmão, tinha muita gente que não tinha compromisso com Deus. Eu estava lá: Deus, eu quero, Deus, eu preciso do teu Espírito na minha vida. Jesus me batizou com o Espírito Santo, e ali naquela oração, pedindo a Deus o dom para pregar, pedindo a Deus que me ensinasse, que me desse um dom,
da pregação, estava lá na oração, sentadinho no meu lugar, tinha muitos irmãos, hoje muitos deles pastores, pregadores já da Umadal, toda vez faziam a leitura e era uma bênção, gostava de ouvi-los. Fui tomar água, não incentivando vocês a tomar água, não é que Deus vai falar com você que você vai tomar água não, certo? Mas fui tomar água e quando passei por trás assim no púlpito, porque eu estava de um lado e precisávamos passar por trás do púlpito, por cima do púlpito para tomar água. Quando eu fui, que estou lá no bebedouro colocando a água, o irmão cantava: um pingo de azeite na minha candeia vai me ajudar. O Espírito de Deus me disse: Márcio, eu quero que você pregue altares molhados com lágrimas. Meu Deus, que negócio é esse? Não é coisa da minha cabeça, não, isso é coisa minha. E aí, enquanto eu voltava para o meu lugar, o Espírito de Deus insistiu: altares molhados com lágrimas. Eu disse: não pode ser. Eu disse: bem, Senhor, se fores tu que estás falando comigo, quantos anos eu tinha, irmão? 16. Se for o Senhor que estiver falando comigo, o Senhor vai me dar um texto bíblico. Se o Senhor me der um texto bíblico, eu prego essa mensagem hoje aqui. Aí sentei, crente de que era coisa minha, né? Pronto, coloquei Jesus na parede aqui, agora pronto, não sai, não vai acontecer nada. Quando sentei, o Espírito de Deus disse: abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18. Oh, aleluia! E aí, irmãos, eu comecei a ficar trêmulo, e abri, e comecei a ler, entendi, disse: bem, estou vendo aqui agora já o altar, já estou vendo também o Senhor falando de lágrimas, Deus, mas eu ainda vou te provar. Se for o Senhor, veja só, irmão, se for o Senhor que está falando comigo, se for o Senhor que está me dando um dom, eu quero tópicos aqui, eu quero tópicos. E quando eu comecei a ler, o Espírito de Deus começou a dizer: olha, toma o primeiro tópico, toma o segundo tópico da pregação, toma o terceiro. Aí eu já fiquei trêmulo, insisti. Olha, Deus, eu nunca fiz a leitura na oração. Se for o Senhor, a irmã Eliette, dirigente da Umadal, que vai me dar a oportunidade para eu fazer a leitura. Baixei a cabeça, fiquei ali cantando, e quando foi na hora da leitura, ela disse: Márcio vai pregar. Aí eu já não tive dúvida de que Deus havia ouvido a minha oração, de que o meu sacrifício desde os 14 anos, consagrando, buscando ao Senhor, tinha sido aceito por Deus, e que Deus havia me agraciado aquela noite. Preguei, e para a honra e glória de Jesus, naquela noite, foi a primeira noite que eu preguei, e eu vi Jesus batizando com o Espírito Santo. Foi a primeira noite que eu preguei e vi Jesus tocando na vida dos crentes, renovando, irmãos. Há 16 anos, ninguém olha, ninguém quer saber, mas a minha e a tua comunhão com Deus é nutrida por mim e por você. Não depende de A, não depende de B, não depende de C. Aleluia, nossa intimidade com Deus só depende de nós, ainda que alguém não olhe, ainda que alguém não te veja, ainda que alguém não te valorize. Se você tem comunhão com Deus, se você tem, aleluia, desejo de servir a Deus, saiba, Deus não está olhando para o que você conhece, Deus está olhando para o que você está disposto a oferecer a Ele. Nos parece contraditório o jeito de Deus trabalhar. Vejam só, analisem comigo. Qual a chance de Deus escolher um fugitivo para libertar um povo em detrimento de um príncipe? Nós certamente escolheríamos um príncipe para libertar o povo. Nós certamente, se tivéssemos a oportunidade de escolher entre um foragido da justiça
e alguém que gozasse da confiança dos poderosos, certamente nós iríamos escolher alguém que tivesse a confiança dos poderosos. Aí veja, primeiro eu vos disse que Deus não está preocupado com a nossa idade.